Olá, seja bem-vindo ao canal do TargetHD.net, eu sou Eduardo Moreira, fique à vontade, pode puxar uma cadeira, porque este é aquele vídeo de utilidade pública com um assunto polêmico, algo que todos nós fazemos sem querer ou já fizemos em algum momento de nossas vidas. Eu mesmo já apelei para esta funcionalidade nefasta que a gente não deveria realizar nos nossos smartphones em nome da boa experiência de uso. E esta postura, atitude, decisão, enfim, chama do que quiser, que você jamais deveria realizar no seu dispositivo móvel ou de telefonia móvel, é fechar os aplicativos que estão abertos. Você já parou para pensar se essa prática de ficar fechando o aplicativo é realmente benéfica para o telefone e por tabela para a sua vida? Então, nesse vídeo eu vou desvendar esse mistério da humanidade e apresentar para você qual é a melhor abordagem que você deve ter diante deste tema tão polêmico, tão conflituoso e que já dividiu nações na Idade Média. A prática de fechar aplicativos abertos em smartphones é considerada um erro pelos especialistas de tecnologia, principalmente agora, nesse tempo presente. A primeira geração de smartphones enfrentava, sim, limitações de memória RAM e processadores menos potentes. Por isso, nós, usuários pioneiros, os jovens há mais tempo, ou a geração que os jovens que não têm grana para comprar o próprio PlayStation 5 insistem em chamar de cringe, adotamos o hábito de fechar aplicativos abertos para economizar recursos. Porém, essa prática não é mais necessária para os dispositivos atuais. Afinal de contas, seria um absurdo a gente ficar fechando aplicativo em um smartphone Android que tem 8, 12, 16 GB de RAM. Sem falar que alguns fabricantes inventaram o tal do RAM Boost para aumentar o gargalo para você poder executar jogos e aplicativos ao mesmo tempo, enfim, para você ter uma maior funcionalidade e fluidez no caro telefone Android ou no iPhone que custou o seu rim e que você está utilizando para assistir esse vídeo nesse momento. Tanto o Android quanto o iOS possuem recursos integrados para gerenciar os aplicativos em segundo plano. Os dois sistemas operacionais foram desenvolvidos para manter vários aplicativos em execução simultaneamente, otimizando o consumo de bateria e os recursos de hardware de cada dispositivo. Essa função automática garante um desempenho mais eficiente do seu telefone. Ou seja, não importa se o aplicativo está lá executando em segundo plano, é melhor que ele fique lá trabalhando ou em stand-by, esperando para ser solicitado, porque a cada vez que você fecha um aplicativo no seu telefone, quando você tem que executar esse aplicativo, obviamente ele vai ter que abrir do zero, e isso vai gerar maior demanda de recursos e maior gasto de bateria. Eu vou falar sobre isso a partir de agora de uma forma um pouco mais detalhada e pausada. Eu tô indo bem, eu não tô engasgando tanto nesse vídeo, eu sei que tá me dando sede, daqui a pouco eu vou beber água, mas vamos continuar a missiva eletrônica para adicionar informação aos mais leigos. Quando você mantém aplicativos abertos em segundo plano, eles vão iniciar mais rápido, consumindo menos bateria do que se fossem abertos do zero. Isso acontece porque o sistema operacional já mantém carregados esses aplicativos na memória e eles ficam prontos para serem utilizados na hora que você precisar. Portanto, vai parecer óbvio o que eu vou falar a partir de agora, mas fechar aplicativos o tempo todo pode sim prejudicar tanto o desempenho quanto a autonomia de bateria. A gente vivia naquela ilusão de que um aplicativo em segundo plano ficava consumindo recursos, consumindo memória, consumindo processador, quando na verdade eles ficam lá em stand-by, eles ficam lá quietinhos esperando o nosso acionamento. Isso mesmo, amigo que está assistindo esse vídeo, aquele aplicativo que você usa para paquera, tipo Tinder ou Grindr, ele fica lá esperando você ficar com vontade de conhecer outras pessoas ou encontrar parceiros para os intercursos. E não fica preocupado não se alguém vai ver esse aplicativo em atividade
Lembrando sempre, cabe a você gerenciar quais são os apps que ficarão visíveis ou não na sua área de trabalho e em funcionamento quando eles ficam em segundo plano. Mas é bobagem, principalmente se só você fica utilizando o seu telefone o tempo todo, ficar fechando esses aplicativos a todo instante e consumindo recursos do telefone. Porém, existem algumas situações onde o fechamento de aplicativos é algo necessário e importante até mesmo para evitar que você encontre problemas piores na experiência de uso. É necessário você fechar os aplicativos do smartphone quando esse app problemático está bloqueando ou causando problemas de desempenho. Porém, esses cenários são consideradas exceções e não a regra. Para a grande maioria dos aplicativos, e vou repetir porque é importante reforçar essa informação, é mais eficiente manter esses apps funcionando em segundo plano. O que você pode fazer se você realmente precisa garantir uma maior autonomia de bateria? E eu entendo que o principal motivo para as pessoas ficarem fechando os aplicativos o tempo todo que ficam abertos no telefone é obter uma maior autonomia de uso. Eu sei muito bem, jovem mancebo, que você quer voltar para casa e enfrentar as 2 horas de ônibus depois do trabalho ouvindo podcasts ou, sei lá, vou pegar um exemplo aleatório, assistindo vídeos do canal do Target HD. Mas fechar aplicativos em segundo plano não vai te garantir isso. Existe uma dica adicional que pode valer muito a pena para aumentar a autonomia de bateria do dispositivo. Simplesmente restringir o uso de dados de alguns apps que ficam em segundo plano. Isso vale mais a pena do que fechar o aplicativo que está aberto. Principalmente, e aqui uma informação relevante para os ratos de redes sociais, vale a pena restringir o uso de dados, principalmente de aplicativos de mensagens e de redes sociais, porque esses são aplicativos que ficam funcionando o tempo todo, coletando dados o tempo todo, e é simples de entender. Quando você recebe aquelas notificações no meio da aula de matemática ou durante aquela cirurgia para resolver um acidente vascular cerebral importante naquele cliente caro que paga muito pelo plano de saúde, essas notificações chegam porque os dados móveis ou a rede Wi-Fi ficam ligados o tempo todo e esses apps ficam acessando essas informações. No lugar de colocar o telefone em modo avião ou desligar os dados móveis, uma vez que você eventualmente precisa receber e-mails ou outras informações da internet, você pode restringir o acesso à internet desses aplicativos e aí você pode escolher. Você pode ajustar o comportamento para que ele acesse essas informações a cada intervalo de tempo, como por exemplo a cada 30 minutos, ou você pode restringir o acesso desses apps na internet todas as vezes que eles entrarem em segundo plano. E aí você pode acessar essas informações novamente quando você colocar o aplicativo em primeiro plano e ativar o app para as suas funcionalidades padrão. Dessa forma, você só recebe as notificações apenas quando realmente você deseja executar os apps e quando realmente importa para você. E essa dica tem um bônus, tá? Porque essa medida de restringir o acesso aos dados de cada aplicativo ajuda você a manter o foco e a concentração. Afinal de contas, você não quer que esse paciente que está com AVC morra na sua mesa de cirurgia. Então, o que aprendemos hoje, crianças? Aprendemos que fechar os aplicativos o tempo todo é um hábito que surgiu nas primeiras gerações de smartphones, mas que não é mais necessário nos dispositivos atuais. Manter os aplicativos em segundo plano resulta em um melhor desempenho, aumenta a autonomia de bateria e entrega uma maior agilidade na execução desses mesmos apps no dispositivo. Obviamente, existem situações específicas em que o fechamento de apps é recomendado, mas de um modo geral, é muito mais eficiente deixar esses aplicativos prontos para o uso quando você quiser ativá-los naquele momento de maior sufoco, desespero ou descontração. Lembre-se sempre que vale a pena restringir o uso de dados de aplicativos em segundo plano para otimizar ainda mais o desempenho do seu telefone. Que eu espero ter ajudado. Agradeço porque você ficou até aqui assistindo esse vídeo para receber as dicas.
mas aceito a minha parte ou em Pix, ou assistindo as publicidades, ou acessando targethd.net para ficar por dentro de mais conteúdos de tecnologia. Siga as redes sociais do blog, tá? Eu sou bem mais divertido, tanto no Twitter quanto no Instagram.